coronavírus é um tipo de vírus que faz infecção no humano, né, de vias respiratórias. Existem 4 tipos de coronavírus que já circulam entre nós e que fazem um quadro que é o resfriado comum, aquele que a gente tem todos os anos na época do inverno. O que aconteceu de diferente é que a gente tem um tipo novo de coronavírus, que é o SARS coronavírus 2, que está fazendo um ataque novo, né, à humanidade, que é o que os vírus fazem, e com isso eles acabam desenvolvendo sintomas porque a gente não tem imunidade anterior a isso. Como é uma exposição que para todo mundo é nova, a gente faz um quadro um pouco mais grave do que fazia antes, até que a população tenha imunidade, tenha se adaptado ao vírus e o vírus se adaptado à imunidade. Então o que a gente tem hoje, que é a Covid-19, é uma doença causada pelo coronavírus, que é o coronavírus SARS, coronavírus número 2, né? E que está fazendo essa infecção nova. O coronavírus é transmitido, na verdade, pelas mãos, né? As mãos são os nossos principais meios de transmissão. Alguém que tenha a doença e que tenha sintomas, então tosse, espirra, espalha no ambiente gotículas, que são, né, na verdade, uma gotinha de água muito pequenininha. É diferente de aerosol, que é quando é muito pequeno e fica suspenso. A gotícula, pelo peso, ela se deposita no ambiente, na superfície. Então eu toco alguma coisa que estava exposta, toco o teclado, toco a mesa, ali tem o vírus que foi depositado e depois eu vou tocar a minha face, coçar o olho, coçar o nariz, colocar a mão na boca e isso transmite o vírus por esse contato. Então, às vezes também maçaneta, corrimão, então esses lugares onde a gente que manipulou a mão e pegou também podem passar. Então, ou eu não tive a etiqueta de tosse adequada, tossi, cobri com a minha mão e não higienizei minha mão depois, aí cumprimento alguém e depois essa pessoa vai tocar o rosto. Então, tudo isso, a mão na verdade é o principal veículo de transmissão. Hoje, um caso suspeito de coronavírus no Paraná, onde não existe transmissão comunitária, é uma pessoa que apresente febre ou um sintoma respiratório, como tosse, dor de garganta, nariz escorrendo, dificuldade para puxar o ar e que tenha nos últimos 14 dias viajado para uma viagem internacional, né, tenha saído do país, ou tenha viajado para uma cidade dentro do país que tenha transmissão sustentada. No caso, são São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se eu viajei e desenvolvi esses sintomas, eu sou um caso suspeito. A outra possibilidade é de eu não ter viajado, mas ter entrado em algum contato com alguém que ou tenha já o diagnóstico do coronavírus ou tenha esses sintomas de tosse, febre e tenha viajado recentemente. Então, se eu fui um contato íntimo, contato domiciliar ou alguém que eu convivo bastante e que tem esses sintomas, eu também passo a ser suspeito de coronavírus. A gente está pedindo para que todo mundo que não tenha urgência evite a unidade de saúde. Então, quem é para procurar atendimento médico suspeito de coronavírus é quem tenha febre e sintoma respiratório e que nesse exato momento obedeça esse vínculo epidemiológico. Eu posso ter tido esses sintomas e não ter tido contato com alguém que teve coronavírus e nem ter ido viajar. Isso pode ser resfriado, pode ser gripe, pode ser um monte de coisas que acontecem nessa época do ano. Então, para procurar atendimento específico para coronavírus é quem tenha os sintomas e tenha o vínculo epidemiológico. As outras pessoas que vão para a unidade de saúde ou que procuram atendimento médico por outras questões, se não for uma emergência, né, então não está oferecendo risco à vida, não é hora de procurar unidade de saúde. Não é hora de ir para a unidade de saúde renovar receita, não é hora para uma dor de cabeça leve, para buscar medicação ou para tirar dúvidas. Essas pessoas devem ficar em casa. As principais medidas de prevenção são reforço de higiene de mãos. Esse é o principal passo. Higiene de mãos é a parte mais importante, que pode ser feito com álcool gel e pode ser feito também com água e sabão. Não é porque a gente divulga o álcool gel, ele é muito mais fácil, muito mais rápido, que água e sabão parou de valer. A gente ainda, né, lavar as mãos com água e sabão e enxugar depois ainda é bem adequado, ainda pode ser feito na ausência do álcool gel. A outra medida de prevenção importante é que o ambiente que a gente fique seja muito arejado, iluminado, com circulação de ar. Mesmo que tenha alguém com sintoma, né, alguém transmitindo o coronavírus e o ambiente tenha uma circulação de ar adequado, isso diminui a carga viral que tem no ambiente e diminui a chance de transmissão. Evitar então aglomeração. Então, qualquer coisa com mais de 50 pessoas, o ideal é ser evitado.
evitar entrar em contato mais íntimo com as pessoas, apertar a mão, abraçar, beijar, isso tem que ser evitado nesse momento. Compartilhar objetos, então eu vou num restaurante e a gente se serve todo mundo com a mesma colher, isso tem que ser evitado. Aguinha, né? Vou mostrar. Então, a água que a gente toma não é mais para compartilhar, não compartilha copo, não compartilha talher, esse tipo de coisa, tudo tem que ser evitado. A gente tem que tentar ter uso individual dessas coisas. Uma coisa bem importante é que se a gente está evitando aglomeração e a gente está pedindo para que as pessoas permaneçam em casa, é para que elas fiquem em casa mesmo. Então, quando a gente fala em isolamento social voluntário e que as pessoas vão para suas casas e evitem sair de casas, não é para ficar em casa, não está sendo afastado do trabalho para que vá passear, vá a shopping, festa. Não é isso, ao contrário, é para ficar em casa e que dentro de casa a gente também mantenha esse ambiente com o maior controle possível de carga viral. Então, com a janela aberta, ventilando, isso vale também para transporte público, que a janela também tem que ficar aberta, mesmo que estiver chovendo, não é para fechar a janela, e que a gente tenha a maior circulação de ar possível. A higiene de mãos, ela feita com álcool ou com água e sabão, ela obedece os mesmos passos. O importante na lavagem de mãos, quando a gente está falando com água e sabão, é que seja água corrente. Isso é bem importante e que no final eu tenha a secagem de mãos. Eu tenho que secar as mãos, não basta só passar água e sabão. Com o álcool, a gente vai colocar uma quantidade adequada, não adianta ser pouquinho, porque ele tem que secar na nossa mão enquanto eu faço a fricção, e isso é bem importante. Então eu coloco uma quantidade adequada, começo pelas palmas, em que a gente vai esfregar aí por um período, aí depois a gente passa por meio dos dedos, aí o dorso das mãos, fazendo tudo que eu faço numa mão, eu repito no outro lado da minha mão. Aí a gente vai pro dedão, e depois a ponta dos dedos. Isso, em geral, ele tem que durar pelo menos 20 segundos. Se a gente ficar com dificuldade, o que o pessoal fala é que se eu cantar parabéns a você do começo ao fim 2 vezes, eu obedeci o tempo necessário. E não termina a higiene enquanto não secou o álcool. Então, se eu terminei de esfregar e ele ainda não secou, eu espero secar. Mas eu tenho que ele tenha secado na minha mão. A gente tem percebido que junto com a epidemia do coronavírus, a gente teve uma nova epidemia que foi a epidemia do medo. Muita informação falsa, muita informação passada de uma maneira alarmista, que gerou uma preocupação na sociedade, não que desnecessária, mas às vezes colocando as pessoas num grau de estresse, além do que era necessário para aquele momento. A epidemia é uma realidade, a pandemia é uma realidade. No nosso país a gente vai ter sim muitos casos, a gente vai observar nos próximos dias um aumento do número de casos, inclusive na nossa realidade local, mas isso não é motivo para desespero. O que a gente precisa é buscar as informações corretas. Então, no caso de dúvidas, a Secretaria de Saúde vai disponibilizar no site da Prefeitura informações e um lugar para tirar dúvidas. E vai ter um número também que a gente possa ligar para checar se aquela informação que a gente tem é verdadeira ou qual é o procedimento que eu devo tomar. Que as pessoas evitem sair de casa para coisas desnecessárias e evitem aglomerações. Elas precisam intensificar a higiene de mãos. Uma forma maior de se proteger do que qualquer outra coisa que a gente tem visto é a higiene de mãos. Então, ter seu álcool gel ou lavar a mão com frequência, principalmente quando chega em casa depois de ter estado fora, antes de se tocar, no rosto, mãos, nariz, isso sempre. E depois também, e se tiver sintomas, aí sim, procurar a UPA, procurar a unidade de saúde para poder receber o atendimento correto e as orientações necessárias nesse exato momento. Mas dentro do máximo possível que as pessoas fiquem em casa. Bom, visando evitar a proliferação desse vírus, o coronavírus, dentro do nosso município de Piraquara, adotamos algumas medidas que estão sendo feitas pela recomendação mundial e também pelo Ministério da Saúde no nosso município. Nesse momento, nós vamos estar cancelando os grupos que têm a maior grupo de aglomeração das pessoas mais vulneráveis, que são gestantes, crianças e idosos, Então, aqueles grupos de hiperdia, que tinha ali a aglomeração de pessoas, vão ser cancelados.
A odontologia hoje, os pacientes que são atendidos por ela, eles soltam partículas de gotículas aerossol, que são aquelas pequenas partículas que saem da boca da pessoa quando está fazendo atendimento odontológico. Então, nesse momento, nós vamos estar cancelando as consultas odontológicas, atendendo somente as emergências, para evitar a proliferação, porque ali está o maior público que tem as gotículas aerossol que podem sim disseminar esse tipo de vírus por toda a unidade de saúde, com isso contaminando todas as pessoas ao redor e o público geral. Então, nesse momento, somente atendimento emergencial. As pessoas que estão com dor de dente, elas podem procurar as unidades de saúde, serão atendidas pelo dentista e ali serão medicadas e serão atendidas. As outras que podem esperar esses atendimentos, é necessário esperar, até para evitar uma proliferação do vírus. Em relação aos espaços de saúde do município, adotamos algumas medidas preventivas, que são a instalação de dispensários de álcool gel em todos os nossos serviços de saúde, onde ficar disponível para a população de fácil acesso, para que todos possam utilizar ali o álcool gel sempre que entrar nas unidades ou fizer uso dos serviços. Também para que de uma forma que pudéssemos evitar a proliferação do vírus, vamos desabilitar os bebedouros de uso comum. E neste caso, nós estamos orientando a população a levar as suas garrafinhas descartáveis e lá vai ser disponibilizado água para que essas garrafinhas possam ser enchidas novamente. Mas não vai ter mais o bebedouro disponível para que a pessoa possa utilizar, porque ali realmente há uma proliferação do vírus, porque todos usam em comum. E para finalizar, é importante destacar as pessoas que procurem somente as unidades de saúde se realmente tiverem os sintomas respiratórios. Não vão em caso de dúvida, nós vamos deixar alguns acessos de dúvidas para vocês que possam ser tirados de casa, porque a aglomeração de pessoas na unidade de saúde, ali vão se concentrar as pessoas doentes. Então ali vão ter realmente as pessoas que podem proliferar o vírus. Se você não tiver nenhum sintoma respiratório, como coriza, ou dor no corpo, febre, não procure as unidades de saúde, senão você vai aglomerar o serviço e com isso pode também contrair o vírus dentro de um ambiente que você não necessitaria disso.